Galera, professor Leandro na área. Hoje eu tô aqui para bater um papo sobre política com vocês. Vocês sempre falam, querem saber política, política polarizada, política, política partidária, política nacional, política governamental. Nem eu consigo falar direito isso, pessoal. Na verdade, política é muito mais do que partido político de polarização entre A e mais B. Política vem muito além disso. Política vem da convivência. Sócrates já dizia que o ser humano é um ser político por natureza. Sim, por natureza, porque eu não preciso nem ter um ser pensante para mim fazer política com ele. Como assim, professor? Não precisa ter um ser pensante? Não, não precisa ter um ser pensante. Por exemplo, vamos supor que eu estou num avião e eu caio desse avião lá com meu paraquedas, caio ali numa mata muito fechada. Eu posso fazer política no meio dessa mata? Será que eu posso? Sim, pessoal, eu posso. Na verdade, no momento que eu caio no meio dessa mata, eu já começo a fazer política, porque lá existem seres vivos. E quando eu digo seres vivos, são plantas, é o ambiente que me acolhe na hora, e ali eu passo a fazer política. Por quê? Quando eu entro ali, que eu caio naquela mata, a primeira coisa que vai me aparar ali na caída vai ser as árvores. Só naquele momento, quando ela me apara, ela já está fazendo um ato político comigo. Quando eu começo a conviver ali naquele ambiente e eu começo a consumir das árvores ali, eu estou fazendo um ato político. Ela está me dando algo de comer, em compensação eu mantenho a vida dela, porque eu vou começar a cuidar dela para ela poder continuar produzindo esse fruto para me manter vivo. Primeiro sinal de sociedade que a gente tem é um fêmur curado, calcificado. Porque quando a gente passa a ser bípede, quando a gente ainda está na era das pedras ali, na chamada pré-história, que é um termo que eu acho bem pejorativo, porque na verdade quando se cunhou esse termo, se entendia que a história era a partir da escrita, e na verdade a nossa história vem muito antes disso. Temos povos que ainda não têm escrita e que têm sua história muito irrigada através da oralidade. Muito da nossa história começa a ser contada depois. Os povos indígenas mesmo, a maioria da história dele, da cultura dele ligada à terra, ao plantio, tudo é passado através da oralidade. Então é muito triste a gente pensar na história a partir somente da escrita. Então quando a gente tem aquele momento lá antes da escrita e a gente é caçado pela essa megafauna que existia ali, que eram animais gigantescos no caso, que nós também caçávamos eles. Quando a gente consegue encontrar um esqueleto que tenha um osso calcificado, significa que alguém ajudou essa pessoa a fugir desses animais. E isso é um primeiro sinal de civilização, é o primeiro sinal, vamos dizer assim, de comunidade. E outra também, claro, é óbvio, os sinais como enterros também. Quando tu enterra alguém, que tu tem todo cuidado de fazer uma cerimônia de enterro, quer dizer que tu se importa com aquela pessoa, então ali começa a criar vínculos, né? Então o que acontece? A gente tem o ato político ali na Grécia Antiga sendo estudado por Sócrates, justamente informando isso, que o ser humano, ao momento que ele começa a fazer vamos dizer, a interlocução com outros seres vivos, ele está agindo de um ato político. É muito triste hoje a gente ver pessoas ainda se orgulhando, dizer que não gostam de política, que não participam de política. Pessoal, é a mais pura ilusão tu pensar que não participa de política. No momento que tu se isenta de escolher um partido político, de uma ideologia política, de escolher ideias, na verdade, que era o que é para ser, tu não ter um político
de, vamos dizer assim, um político de estimação, porque na verdade o político, ele é um servidor nosso. Nós colocamos eles lá para representarmos os nossos interesses. Eles fazem políticas públicas voltadas para a população. E não há nada errado em tu ter uma ideologia política, desde que tu respeite a do outro. Ou senão isso pode gerar preconceitos, conflitos e até mesmo guerras. Num Brasil bem polarizado que a gente tem, ou que onde se cultua os nossos políticos e não veem eles como empregados nossos, é bom a gente falar sobre política, não só política partidária, mas como política, como sociedade. Políticas que levam o ser humano a questionar coisas. Hoje, a gente vem, no passar do tempo, cada vez se tornando mais isolado e inserido. Ah, mas tem como ser isolado e inserido? Sim, temos. Porque hoje a gente tem todo um acesso, como esse que eu estou fazendo agora com vocês, na minha casa, no meu ambiente, e em compensação estou alcançando, vamos lá, 10, 20, 30 pessoas, ou muito mais que isso, falando justamente de política, que é um tema tão em voga hoje aqui no Brasil, nesse período atual. E mesmo assim, não estamos falando de política partidária, mas sim em sociedade, porque a sua escolha, a minha escolha, a escolha da nossa sociedade, ela vai refletir durante um bom tempo as escolhas que são feitas ali. A ideologia, nossa, ela tem que ter. Claro, todo mundo tem. Por mais que tu diga que não, no momento que tu se abstém de fazer uma escolha, tu tá deixando a maioria escolher por você. Aí vamos parar para pensar. Tu vai numa lancheria, tu chega lá e tu chega pro balconista e vai dizer assim, ó, escolhe alguma coisa pra comer. Tu chega lá no McDonald's e diz assim, me dá um, qualquer um. Eu só vou comer mesmo? Não, né? Tu vai olhar o cardápio e vai escolher o que mais te agrada. E é isso que a gente tem que fazer com nossos políticos, quando a gente for fazer escolhas, independente do que seja. Se seja escolha de faculdade, se seja escolha de escola onde vai estudar, de amigos, de parceiros, de conhecidos, de ambiente que a gente vai viver. Isso é ser político, é escolhas. E pessoal, 90% do que a gente é escolhas que nós fizemos. Só que desses 90%, 80% dessas escolhas, a gente foi induzido a ser feito. Como? Ninguém nasceu querendo falar a língua que fala. Ninguém decidiu, eu vou falar português depois, claro, depois, à medida que tu vai se desenvolvendo, tu pode escolher, vou fazer um inglês, vou fazer um espanhol, vou fazer uma segunda língua, vou fazer uma terceira língua, vou me aprimorar, beleza, mas no início tu é inserido dentro de uma sociedade aonde escolhem por ti. Tu vai falar a língua do teu primeiro contato familiar, da primeira sociedade que tu é inserido, que é a tua família. Então o que acontece? A partir dali, tu começa a desenvolver as tuas habilidades e começa a fazer política logo de início. No momento que tu começa a chorar, quando tu tem fome, quando tu é nenê, tu já está fazendo política. Porque no momento que tu vê que tua mãe vai trazer a comida para ti, ou teu pai, ou tua mãe vai te dar o leite, ou teu pai vai te dar a papinha, tu vai dizer, se eu chorar, eu vou conseguir o que eu quero. E aí tu pega isso por prática. E é isso que a gente tem que fazer. Analisar os candidatos, analisar o local que a gente quer, analisar o que a gente quer, pensar, questionar o que a gente quer e buscar o melhor pra gente. E não só o melhor pra gente, melhor pra nossa sociedade. Porque daqui por diante, cada vez mais as coisas vão estar multidisciplinares, numa globalização, cada vez com uma cultura cada vez mais rica em detalhes, e nesses detalhes vai fazer a diferença. Tá? Então, política é convivência, é harmonia, é saber o que quer e respeitar o próximo. Acabar com os preconceitos. Um beijo, até mais, galera!